Saudações, gente bonita, Mestre Leider falando, bom dia. Gente, está um dia muito bonito, olha só. Fala sério. No lindo céu azul de Goiás, às 5h46 da manhã. Sol já amanheceu faz uns 15 minutos. Mas resolvi ficar simplesmente admirando. São 22 graus, né, a temperatura do momento, estão, né? Mas deixa eu resumir a live de ontem. Primeiro, a tentativa da Rede Globo de escamotear uma coisa muito grave. Num primeiro momento, eu acho que até agora, né, muita gente falou, nossa, a Globo tentou vender a fake news de que o chanceler Mauro Vieira cometeu um ato de injúria racial no hotel do Rio de Janeiro, o famoso truque da camareira. Ok. Mas isso foi desmentido muito rápido, porque o Mauro Vieira nem no Rio estava. Certo? E aí ficou sabendo que realmente aconteceu. Alguém simplesmente tentou invadir o apartamento de um ministro de Estado. A notícia deveria ter sido essa. E é uma notícia extraordinária. Porque tem consequência, tem efeito. Alguém tenta invadir o apartamento do ministro Mauro Vieira, no Rio de Janeiro, num flat, salvo engano. Ele é detido pela camareira, né, que desconfia, não aceita, não entrega a chave mestra para ele. E a Globo, em vez de noticiar isso, inventa uma história totalmente sem pé nem cabeça, cara. Então, a lei das fake news tem que começar a valer, porque isso é muito grave. Tanto pela mentira, o Mauro Vieira nem estava lá, quanto principalmente pela desinformação. A notícia foi que alguém tentou invadir o apartamento do Mauro Vieira, mas felizmente a camareira o deteve. Essa foi a notícia. E isso foi escondido da população. Ninguém deu a notícia com essas letras, com essas cores. Não. Ficou discutindo a fake news criada pela Globo. Lauro Jardim e Sancho Pança. Aliás, faz tempo, né? Lauro Jardim desde da Veja. E o Sancho Pança dispensa comentários, né? Ele dispensa comentários. Eu tenho orgulho de ser bloqueado por ele faz uns 2 anos. De toda forma, eu espero que diante disso, o Mauro Vieira se atente de que ele também é alvo. Não adianta ficar com essa política ambígua, não sei o que, Estados Unidos, Israel tem que... Não tem conversa com os Estados Unidos e Israel. Com os Estados Unidos é manter a civilidade mínima e necessária. Agora, porque a gente precisa deles. São um parceiro econômico importante, é uma nação perigosa, ainda mais para um país que não tem como se defender, como o nosso. O Brasil é defendido por quê? Falta de combustível, equipamento militar velho, militar gordo e mamateiro. Então, nós não temos como nos defender, por enquanto. Certo? Não temos. Agora, Israel, para que a gente precisa deles? Você não precisa deles para nada. É um parceiro econômico medíocre e só fornece para o Brasil, para os entes federativos, equipamento de espionagem, de repressão, arma, munição. Então, não tem o que negociar com Israel. O que eles compram de nós é o mínimo, certo? Altamente compensado pelos verdadeiros parceiros do Brasil nos BRICS. África, árabes, iranianos, esses sim compram muito da gente. São inimigos de Israel. Então, se a gente tem que tomar um lado, e está chegando a hora que tem que ficar claro qual é o nosso lado, se é o dos BRICS, nossos parceiros, que nós escolhemos, ou do Ocidente, porque o Ocidente ele se apresenta, vamos lembrar, como civilização judaica, ou seja, o judeu está na frente,
cristã ocidental. Nós não fazemos parte disso. Não somos parte do Ocidente. O Brasil não é o Ocidente. Como diz o koala croata, Sorocaba não é o Ocidente. Certo? Então tá na hora da gente começar a fazer o que é certo. O Brasil, que foi o país que presidiu a ONU quando a burrice, a insensatez, a desumanidade que foi a criação do Estado de Israel aconteceu, o Brasil presidia a ONU. O interessante, o irônico, você vê essa burrice, é que era presidido por um antissemita, o Oswaldo Aranha. Então, a ONU foi... Por isso que o primeiro discurso de toda a Assembleia da ONU é do Brasil. O Brasil foi o primeiro país que presidiu a ONU. E o Brasil presidia a ONU quando da criação do Estado de Israel. Certo? Então, nós temos uma dívida com a humanidade. E uma dívida que precisa ser paga. Nós somos o primeiro, podemos muito bem ser o primeiro também a falar, cara, já deu esse experimento colonialista do imperialismo anglo-saxão europeu, já deu o que tinha que dar. Adeus, tchau, foi, benção. Certo? Então, Mauro Vieira, acorda, meu filho, que o seu também está na reta. Não sei se você percebeu, não sei se você achou que por algum motivo mágico seria poupado, mas o seu também está na reta. Porque, mas o que Israel tem a ver com isso? Gente, a Globo trabalha a favor de quem? Do Brasil? Vocês realmente acreditam nisso? Que a Globo tem um mínimo de compromisso com o povo, o Estado, o governo brasileiro? Não, a Globo trabalha para Israel. Então Israel está no meio. Vocês podem ter certeza absoluta. Essa operação abafa, que foi muito rápida, né? Tem o dedo sionista, isso é evidente. Então, e aí a segunda consequência. O Lula não tem ministro das comunicações. Cara, eu gosto mais de Paulo Pimenta. Combativo, íntegro, honesto, mas não serve para ser ministro. Não tem, sabe? Não tem, sabe? Ele não trabalha. O Lula, gente, eu gosto mais do Lula, que fique claro, ele é do meu partido. O Lula, ele não se comunica com o povo brasileiro. A verdade é essa, ele não se comunica. Como Lopes Obrador derrotou a Televisa? Ele derrotou a Televisa. A Televisa é proporcionalmente muito mais forte que a Globo. Fez um inferno no México pior do que o que a Globo fez no Brasil. Como Lopes Obrador conseguiu derrotar a Televisa? Perseguindo jornalista? Não. Falando diretamente ao povo. Todo dia. Só se ele tem um canal nessa rede social aqui, no YouTube. Tem um canal aqui no YouTube. Toda semana ele tem 1 hora, 2 horas, às vezes chega a 3 horas de conversa direta com o povo mexicano. E o mundo inteiro vê e aplaude. Imprensa mentiu, jornalista sabujou, fez uma Sancho Panchada, uma Lauro Jardinzada. Ele vai e desmente. Não, o que aconteceu foi isso, isso e isso. Ele está mentindo. Esse jornalista é aquele, lembra que falou isso, isso e isso, que mentiu quando isso. É assim que ele faz. É assim que ele faz. E com isso ele derrotou a Televisa. Não reprimindo, não foi reprimindo, não sou repressão. Não usou o poder econômico, não usou o poder do Estado. Ele usou o poder da verdade. Um grande palestino disse alguma coisa sobre isso. Conheça a verdade vos libertará. Não foi nesse contexto, mas foi o que ele disse. E vale. Você tem que conhecer a verdade que liberta. Então, Lopes Obrador fez isso. Com ótimos resultados. Ele se comunica direto com o povo mexicano, no olho do povo mexicano, olho a olho. O Lula, em algum momento, se ele quiser terminar esse mandato, considerando Lira, considerando Pacheco, se ele quiser terminar esse mandato, e o Brasil precisa da reeleição dele, é bom ele começar a tomar tempo. Porque esse episódio do Mauro Vieira, ele não poderia ser mais instrutivo e mais didático do que é a interferência da Globo e dos próceres do Estado sionista no governo brasileiro.
Mas agora eu espero que ele tenha acordado, porque ele não tem ministro das comunicações. Não tem, cara. O que é que o Paulo Pimenta está fazendo? Nada. Acho que soltou uma nota do governo brasileiro sobre o que aconteceu. Nem que seja das redes sociais. Não. Então, é assim, eu gosto do Paulo Pimenta, de verdade, só que ele não serve para ser ministro. Não das comunicações. Porque a única coisa que ele não está havendo, de fato, no governo é comunicação. Não está tendo, cara. De verdade. Eu não sei por qual motivo não escolheram o Thiago. Entendo, é um cargo muito alto, mas secretaria de imprensa, de redes sociais, sei lá, segundo escalão. Mas, gente, eu não sei se o Paulo Pimenta percebeu, mas o mundo mudou. Está na hora da comunicação direta, do tete-a-tete, do olho a olho, das redes sociais. Porque falar TVT, ninguém assiste a TVT. Rede Brasil, quem assiste aquilo? Quem vê TV. Certo? Então não é reprimir a Globo. É aplicar a lei, igual agora. Ela divulgou uma fake news braba. O STF acabou de dizer que não pode. Que tem que ser punido. Então é a hora. Pegar lá o Jardim, o Sancho Pancha, né? Eu gosto de Sancho Pancha porque é a mistura do Sancho Pança com o infeliz lá, né? E colocar a lei para valer. Processo, multa. E um primeiro aviso contra a Globo, depois o segundo, depois caça a concessão. É ilegal mesmo, não devia ter concessão para o país inteiro. É proibido o monopólio de comunicação. Ela está descumprindo um punhado de lei. Então, cara, deu. De verdade, já deu. Existem limites. E faz muito tempo que a Globo está ultrapassando eles. Faz muito tempo. Então está na hora de ter um ministro das comunicações. Não temos no momento, é um cargo vacante, na prática, só formalmente ocupado. Precisamos de um ministro das comunicações. E se o Mauro Vieira não acordar para a vida, a gente precisa de um ministro das Relações Exteriores. Né? Idealmente, o Guimarães. Não rolando, o Baena. Mas não dá, não. Ele agora teve uma oportunidade da vida de acordar. Se ele, Paulo Pimentar, reforma ministerial nele. Que, né? Vamos torcer. Porque ele tem aprendido. Tem sentido? Quando você sente no couro, é bem instrutivo. A dor dos outros, qualquer um consegue suportar. Vamos ver se o Vieira acorda. Vamos torcer. O Paulo Pimenta não tem conserto, não. É um ótimo político. Está fazendo um trabalho excelente no Congresso, certeza. Mas no Ministério, sério, né? Não nasceu para ser ministro de Estado. Não das comunicações. Não sei da onde alguém tirou a ideia de que ele seria uma boa escolha. Errou, acontece, gente. Quantas vezes eu não errei. Você mesmo aí que está me vendo também deve ter errado. Acontece. A gente erra. É normal da vida. Na verdade é assim que a gente aprende. A validade do erro está em ensinar. Agora se você não aprende aí, meu irmão, aí camarada, aí fica difícil, né? Fica muito difícil. Vamos ver. Segunda coisa que a gente comentou ontem foi o interessante acontecimento na Arábia Saudita. O principal líder da guerra, o principal militar envolvido da guerra do Iêmen, sujeito que fez meio-irmão do Salmão Rei, cometeu uma série de atrocidades lá. Nossa Senhora, socorro. Sujeito, né? Duro mesmo. Nossa Senhora. Ele anunciaram o óbito dele porque ele ingeriu uma dose excepcionalmente alta de fentanil. Ok. Primeiro vamos analisar a notícia.
Vamos começar pelo contexto. Contexto número 1. A Arábia Saudita é um país que proíbe até álcool. Nem cerveja pode dar na Arábia Saudita. Eu nem preciso dizer o que acontece com droga. A punição é a morte. E aí o cara morre com a dose excessivamente alta de fentanil. O islamismo condena fortemente. Ainda mais o wahhabita, que é conservador até a medula. Segundo, a própria notícia. Se fosse um caso normal, se um membro da família real, irmão do Salmão Rei, morresse por overdose, o governo saudita, né, as autoridades iam disfarçar. Não foi um ataque do coração, um infeliz passamento, vamos lamentar a morte desse herói do Islã. Não, falar não, morreu de fentanil. Fentanil, em excesso, overdose, matou ele. Então, a notícia em si é a notícia. Sabe, da mesma forma que a notícia da Globo foi mentir para esconder a verdadeira notícia, que é o fato de alguém ter tentado invadir o apartamento Mário Vieira, a notícia saudita é a notícia. Como assim? O cara morreu por overdose de fentanil. O cara da família real. Certo? Como assim? Quer dizer, isso é Maquiavel na lata, na veia. Maquiavel conta a história que o príncipe de Florença conquistou a cidade de Pisa. E aí, claro, Pisa não queria ser conquistado, o povo estava rebelde, as autoridades, todo mundo, assim, difícil, né? Conquistar uma coisa, administrar é outra e tal. Ele manda alguém da confiança dele, amigo pessoal, fala, cara, faz o que for preciso. E ele foi e fez o que foi preciso. Desapropriou, enforcou, prendeu, exilou. Fez miséria. Mas colocou Pisa nos eixos. Certo? Pisa foi domada. E aí, o príncipe de Florença foi lá ver. Tudo certo. Pisa agora era dele. O trabalho foi feito. E ele foi conversar com o povo de Pisa. O povo de Pisa não estava insatisfeito com ele em si, com a dominação. Não, não, não. O povo de Pisa estava insatisfeito com o cara que ele colocou. Maltratou muito os pisanos. Judiou bastante. O que ele fez? Manda enforcar o cara. Em praça pública. O amigo dele, o cara que ele indicou para fazer o serviço, que fez o serviço bem feito, igualzinho mandou. Qual a lição Maquiavel dá? A virtude consiste em fazer o que deve ser feito. Foi o que o Bin Salman fez. Não só mandou o cara para andar de baixo, como acabou com a memória dele, ele morreu em desgraça. Não é um herói de guerra, um aviador herói de guerra, que era o papel dele. Era um aviador, militar competente, mau, perverso, mas competente. Um herói de guerra, que lutava com as próprias mãos, não mandava os outros não. Agora é só um drogado. E ser um drogado na Arábia Saudita é um anátema, não é igual no Brasil. É um anátema. É um grande anátema. Destruiu a memória dele, morreu em desgraça e eliminou o sujeito. Isso é Maquiavel. Eu disse várias vezes que se Xi Jinping era a encarnação dos princípios de Sun Tzu, que o Vlad era a encarnação dos princípios do von Clausewitz, o Salmão Rei era a encarnação. Tocou o terror. Certo? Tocou o terror. Fez o que o príncipe mandou. Mas a população ficou muito desgostosa. Não com o príncipe, com o cara.
E aí o príncipe foi visitar Pisa, né? E o povo, porra, a cidade realmente era dele. Não havia dúvidas quanto à autoridade do príncipe de Florença sobre Pisa, nenhuma dúvida. Tinha ficado claro quem mandava. Só que o povo estava desgostoso. Estava muito desgostoso. O que o príncipe fez? Mandou enforcar o cara em praça pública. Do amigo dele. Que fez o que ele mandou. Isso é Maquiavel. Faça o que deve ser feito. Independente de considerações morais. Faça o que deve ser feito. Foi exatamente isso que o Bin Salman fez com o irmão dele. Foi exatamente isso. Aliás, não só mandou ele para andar de baixo. Usou a estratégia famosa da overdose. Maculou para sempre o nome dele. Que na Arábia Saudita, entre os muçulmanos, droga é um anátema, não é igual no Brasil. Ainda mais no regime conservador. Quase teocrata que nem o saudita. É um anátema. Cara, foi para andar de baixo, em desgraça, teve um nome sujo, cara. Já era. Não é mais um herói aviador de guerra. É um drogado que morreu de overdose. Como eu disse, na Arábia é um anátema. Cruel, mas extremamente eficiente. Quando eu disse que... Aqui, ó, tô aqui com meu pão de queijo. Ontem eu ganhei um pão de queijinho, né? Obrigado, Pix. A gente usa com sabedoria. E pão de queijo é sábio. Inclusive, com o restante do dinheiro, comprei um queijo e um pedaço, né? Pra gente fazer lá em casa. Muito obrigado mais uma vez pelo Pix. Mas voltando ao caso. O cara era um aviador herói de guerra. Agora é um drogado. Que morreu vítima de overdose. Elimina o cara. Destrói a memória dele. Caiu em desgraça, né? Pronto. Isso é Mohammed bin Salman, o discípulo perfeito de Maquiavel, do mesmo jeito que Xi Jinping é o discípulo perfeito de Sun Tzu e Putin é o discípulo perfeito de von Clausewitz. É o que nós temos. Para quem nunca viu, o melhor bolinho de polvilho frito do estado de Goiás é esse aqui. Nem vou levar pão, vou levar o biscoito. Gente, R$2 cada biscoito. É uma delícia. Nossa senhora, ele coloca queijo. Quando você não coloca queijo, ele fica crocante. Se você coloca, ele fica mais macio. Os puristas preferem não colocar queijo. É o autêntico bolinho frito de polvilho, clássico da goianidade. Eu acho que eles são mineiros. E eles colocam um pouquinho de queijo. Normalmente, eu realmente prefiro sem queijo. Mas a mulher que faz aí é tesa no serviço. Ela é o Mohammed bin Salman dos bolinhos fritos. Nossa, será pão de queijo desse é excepcional. O biscoito de queijo desse é goiano. Eu acho que ele é mineiro, ela é goiana. É. Aí ela deve ter aprendido esse truque no bolinho frito com ele. Ele é do Norte de Minas. Senhor moreno. Quase negro. Gente boa passada. Não sei a história dele, mas sei que a melhor decisão que ele tomou, que hoje vocês viram, estava vazio, porque justo hoje a Mitsubishi, estão vendo lá na frente, que lá é a fábrica da Mitsubishi, o principal cliente dele. Tem muita gente que vai para as mineradoras e o ponto convenientemente é na porta do negócio dele, mas a maior parte dos clientes dele é da Mitsubishi. Exatamente no sábado, o horário de trabalho deles começa às 6 da manhã. E aí o que acontece? Ele abre cedo, ele contou para mim que abriu 5h25, exatamente para atender o público faminto por biscoito que vai trabalhar no sábado bem de manhã, né? É paia, gente. Todos os dias você começa a trabalhar às 7.
Menos sábado que é 6. Aí é tenso. O trabalhador não tem valor nesse país, não. A verdade é essa. Por isso que eu falo, advogo pela consciência de classe. Mas voltando ao nosso assunto. O Bin Salman se livrou de um incômodo, porque agora o Iêmen não é mais inimigo, o Irã não é mais inimigo, as coisas mudaram. Os Estados Unidos nem são mais amigos. Você vê, o Bin Salman, olha o que ele fez, cara, por ter entendido que o mundo mudou. E tá aí o Mauro Vieira moscando. Essas conversas, Lula vai romper relações com Maduro, isso é bobagem. Isso é gente que não tem o que fazer. Então, a atitude do Lula tá correta, defender o território brasileiro. Coloca uns 20 tanques lá, que deve ser maior do que o exército da Guiana, mas não dá para 20 minutos de combate contra a Venezuela. É só para marcar posição mesmo. Maduro, que feiura. Sabe aquelas mães de menino mal criado, menino mal educado, grosseira? Não faça isso, Enzo! Enzo, você vai sair lá em casa! Valentina! Sabe, essas mães. E porque essas crianças não têm pai, né? A verdade seja dita, é órfão de pai vivo, de modo geral. Sobrecarregar a mãe dá nisso. Mãe tem que ser pai, mãe não tem que ser pai, mãe tem que ser mãe, tem que ter pai. Mas não tem, né? Tá cheio de pai abortista nesse país. A maioria é contra o aborto, mas tá cheio de pai abortista. Só faz e, quando muito, paga uma miséria de pensão. E acha que tá arrasando. Tem um cara que eu sigo, gosto mais dele. Que ele fala, cara, não senta na minha mesa pra tomar cerveja comigo, pai que tá devendo pensão. Porque se o cara tá devendo pensão, ele não tem que ter dinheiro pra tomar cerveja. Não comigo. Acho um desrespeito. Respeite mais esse cara. Não sei se ele tem canal aqui nessa rede social. Na outra, da pequena de vídeo curto, ele tem. Gente boa passada. Homem íntegro. E é isso, né? Mas voltando ao assunto, vocês com certeza devem ter visto. Isso, não faça isso! Chega uma hora que você tem que realmente educar, né? Ô Enzo, vamos conversar aqui sobre o moleque mal educado. Você vai lavar prato umas 3 semanas e não vai sair sem videogame, sem celular. Deixa eu pegar esse celular, se eu que pagar a conta. Sem celular. Vai ajudar sua mãe. Até se aprender. Quando a sua mãe falar que você aprendeu, aí a gente conversa de novo. Mas não é assim que acontece, né? Aí cria esses moleque. É mais ou menos o que acontece com algumas pessoas desse governo, cara. A popularidade do Lula deu uma caída. A contra-reforma da educação não aconteceu. Tem muito professor nesse país. Eu fui professor há 20 anos. Eu duvido que algum professor, de fato, esteja satisfeito com o fato de que o Lula, na prática, não ter revogado. Revogou. Não. Tem que revogar tudo. O Camilo é um bom ministro, cara, mas você tem que agir. Sem enzice. Sabe? A reforma do ensino médio foi uma aberração, com tudo que o Temer colocou. O Temer foi muito pior do que o Bolsonaro. Muito pior do que o Bolsonaro. Bolsonaro destruiu o presente. Temer destruiu o futuro da classe trabalhadora, desse país, desse povo. Temer foi muito pior do que o Bolsonaro. O Temer é pau a pau com o Fernando Henrique Cardoso. Lei Candir, lei que isenta imposto de ganho de capital, privataria. Porra, tão ruim quanto o Fernando Henrique Cardoso? Sim, tão péssimo quanto o Fernando Henrique Cardoso. Temer foi muito pior do que o Bozo, porque o Bozo é um burro. O Bozo é um jumento. Sabe, não é? Miliciano, não sei o quê, baixo clero, cabeça oca. Tá ok. É isso, cara. O Bozo é burro. É sem ofensa, ele é burro. É um fato. Ele é burro, ele não sabe ler. Ele é burro. Não consegue articular ideia.
Inteligência limítrofe. O mal feito no governo do Bozo foi pelos ministros. Tramares, aquele da motosserra, da veia delegado de Madeira, o Jegues, né? Ele mesmo é burro, não tem. O povo elegeu um jumento para ser presidente. Foi manipulado pelo filho maluco, pelo filho miliciano, pelo filho bananinha e pelo marginalzinho que começou cedo na carreira, né? O Bambi. É isso. Agora o Lula é um político experiente. Foi um bom pai. É um bom pai. Foi um bom marido. Ele sabe que não deve enzar. Não deve ser uma mãe de Enzo. Ele não deve ser uma mãe de Enzo. Certo, verdade seja dita, ele não deve ser uma mãe de Enzo, cara. Enzo! Viena! Não deixa! Paulo Pimenta! Faça alguma coisa. Não, para com isso. De verdade, para com isso. Não precisa fazer o que o Mohammed bin Salman fez. Não precisa ser um Putin. Não precisa fazer com que os inimigos caiam da sacada de hotel. Ou que os inimigos se auto-imolem, como o Xi Jinping faz. Não, cara, dá pra ser cristão, dá pra ser católico. Mas não precisa ser bobo. Não, porra, Lula, te amo, cara, mas me ajuda, tá? Ajuda o povo brasileiro. Até mais, se cuida, Lula e povo brasileiro. Tenha um bom dia. Ah, essa casa, claro que não é nossa, né? É óbvio que não é. Mas eu gosto dela. Deixa eu mostrar outra que eu gosto. Eu gosto muito de plantinha. Isso é uma cicadácea, né? Planta antiga, não tem nada a ver com coco, tá, gente? Nem é angiosperma, não tem nada a ver. É mais planeta samambaia. Antiga. Ela é mais antiga que os dinossauros. Aqui nesse bairrinho, lá é classe média baixa, mas a pessoa gosta de plantinha. Inclusive, minha mãe mora perto do bosque. A verdade é que eu tô disfarçando, porque tá muito cedo, eu tô com medo da minha família ainda não ter acordado. Porque ontem houve uma comoção, porque Bia, a branquinha, teve filhotes. Teve 2 filhotes branquinhos, como ela mesma. E teve uma fêmea, né? 3 cores é fêmea. Aqui, eu gosto disso aqui, ó. Eu gosto muito disso aqui. Pessoa que planta flor. Olha que massa. Flor, cara, tem primavera. Isso aqui é um caradoá. Essa planta roxa, isso é hortênsia. Tá vendo? Eu curto isso. Curto o bosque também. A gente tem que respeitar quem planta flor, cara. Porque se você planta flor na porta de casa, você não tá plantando pra você. Você tá plantando pra quem passa na rua. Porra, quem faz alguma coisa pelos outros, que seja plantar, cara, uma planta para os outros verem. Que isso aqui não ajuda o mundo. Não é fácil de cuidar. Mas mesmo assim a pessoa planta. Porra. Tem que respeitar. Uma pessoa boa. Quem gosta de plantinha. Quem gosta de bichinho também. Tem gente que não gosta por motivos, sei lá. Não curte, mas não maltrata, né? Não maltrata, pelo menos. Aqui o povo, olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Acho que eu não vou ter que andar muito. Olha lá, olha que flor mais bonita, cara. Olha que, não, sério, olha que composição mais massa. Olha que flores bonitas. Ah, pra quem passa, cara. Tem aquilo ali com as palmeiras. Deixa eu dar só mais gente aqui. Olha, não é possível que
Hoje eles vão me desmentir que normalmente aqui, nem que seja água pros bichanos, só que essa aqui tá precisando trocar, né? Minha mãe também costuma colocar, vou colocar eu mesmo. Normalmente nem que seja água pros bichanos, pros doguinhos, o pessoal coloca. Não custa, né? Minha mãe tem uma vasilhinha, não sei porque não tem a dela lá. Vou ajudar. De toda forma, gente, é isso. Bom dia. Ótimo sábado para todos vocês. Bia, a branquinha, é mamãe. Esse é o Clodovil. Aquela é a... Qual vai ser o nome provisório? A Hermenegilda. E aquele ali é o Horácio. Legítimos cavalheiros ingleses, me orgulho deles. Minha mãe tá assistindo filme indiano, melhor pessoa. Olha que gatinha, que tá de olhando.